Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem tá chegando aí agora, se inscreva no canal, deixe seu like aí, comenta, compartilha, me ajuda na divulgação do canal. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do poder do inconsciente na superação de conflitos conjugais. Hoje eu escolhi esse tema porque eu gostaria de falar um tema mais direcionado aos casais, né? Eu gostaria de falar sobre este tema que abrange mais o relacionamento dos casais. Porque, pessoal, grande parte das dificuldades que a gente enfrenta a dois geralmente está intrinsecamente ligado ao inconsciente, né? A forma como a gente projeta o nosso inconsciente. Muitas vezes o casal, ele tem uma dificuldade de diálogo, um estresse com a rotina, distanciamento emocional e físico, brigas incessantes que não param, não cessam. O casal não consegue se comunicar. E muitas vezes eles até se esforçam, mas não conseguem entender o que gera esses conflitos. E a psicanálise, ela nos ensina que grande parte dos conflitos que nós vivemos está relacionado ao nosso inconsciente. A forma como a gente se conecta com o outro, como a gente lida no dia a dia com os nossos relacionamentos, está fortemente ligado ao inconsciente. E é isso que a psicanálise nos ensina. Então, quando a gente aprende a lidar com esses mecanismos, a gente aprende também a ressignificar as nossas relações. A gente aprende a otimizar as nossas relações para que a gente consiga viver de uma forma mais leve, mais tranquila. Porque tem situações em que a gente fica vivendo um círculo, fica ali aquela situação cíclica mesmo. E a gente não consegue entender o motivo daquilo. E fica repetindo fases, repetindo situações. E Freud, ele nomeou esse conceito de compulsão à repetição. É quando você não consegue sair de um padrão. Aí fica ali aquele looping eterno. Você fica revivendo aquela situação, revivendo, como se estivesse buscando uma solução que nem você mesmo sabe o que é. E, geralmente, pessoal, é preciso interromper esses ciclos viciosos. É preciso interromper, mudar esse padrão, sabe? Porque senão a gente não fica vivendo de forma saudável. E aí a pessoa fica só procurando problema, na busca por solução e vai repetindo aquilo ali a vida toda. Não sai daquela fase. E esse looping fica. E isso afeta a nossa saúde mental, afeta a nossa qualidade de vida. E eu vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que geralmente tiveram a infância marcada por um distanciamento de um dos pais, seja o pai ou a mãe, geralmente essas pessoas na vida adulta têm a tendência a se relacionarem com pessoas emocionalmente distantes ou indisponíveis. Aí a pessoa fica frustrada, porque ela projeta no outro uma expectativa, e esse outro ele não é obrigado a atender às suas expectativas. O outro não é obrigado a projetar as nossas expectativas. E aí vem a frustração. E a pessoa que geralmente na infância teve a ausência de um dos pais, geralmente ela tem a tendência a se relacionar com pessoas assim, um pouco mais distantes, um pouco mais ali, pessoas que geralmente têm uma autonomia, então elas não dependem tanto do outro, vamos dizer assim, e aí gera frustração. Então é preciso a gente compreender como funciona esse mecanismo para que a gente possa otimizar as nossas relações. Porque o conceito da psicanálise, ele nos ensina que a gente precisa se autoconhecer para que a gente possa lidar com o outro. A partir do momento que você se autoconhece, que você sabe dos seus limites, das suas qualidades e dos seus defeitos, você passa a exigir menos do outro. Porque o relacionamento não é só o outro, é você. Com toda a sua bagagem, com toda a sua história de vida, se juntando com uma pessoa que também tem a história dela. Então a gente não pode ter essa mania de querer imprimir no outro, projetar no outro algo que a gente espera. Então, a partir do momento que você se autoconhece, que você sabe quem é você, que você
apresenta uma segurança para o outro, você passa a se relacionar de forma mais saudável, você constrói relações mais sólidas, você constrói relações equilibradas, onde um não fica ali esperando o outro a vida toda. E quando eu escolhi esse tema sobre a superação de conflitos conjugais, mas eu gostaria de salientar que isso aqui vale para uma regra geral. Porque às vezes a gente espera de um amigo, a gente espera de um familiar algo que ele não pode nos dar. E se tem uma coisa que a gente deve ponderar é o seguinte: a pessoa, ela não é obrigada a corresponder às suas expectativas. É lógico que num relacionamento tem que ter reciprocidade, mas o outro, ele não é obrigado a fazer o que você quer, a agir da forma como você quer. E isso não tem que ser um padrão. O casal é unidade, não é uniformidade. Então, eles são duas pessoas diferentes. Então, é preciso ter reciprocidade, espontaneidade, compreensão. E um precisa sempre querer melhorar, qualificar a relação e não diminuir o outro ou anular a vontade do outro simplesmente porque um quer mais do que o outro. Então, pessoal, eu escolhi esse tema porque eu sei que muitos casais enfrentam conflitos conjugais. E quando a gente fala de relacionamento é tão complicado, porque como eu disse para vocês, tem dificuldades que são tão inconscientes que muitas vezes a pessoa nem sabe lidar com isso. Acha que o problema é a mania que o outro tem ou o defeito que o outro tem. E na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é aquilo que a gente quer que o outro projeta, ou aquilo que a gente exige que o outro faça. Então a gente precisa compreender isso, porque senão a rotina, a dois, ela fica maçante, fica pesado. E aí ocorre o distanciamento físico e emocional. E isso muitas vezes resulta em separação, em divórcio e etc. Então a gente precisa também ter boa vontade para dar o primeiro passo, para melhorar as nossas relações, o nosso casamento, o nosso namoro, ou mesmo os nossos relacionamentos de amizade e relacionamentos familiares. Porque a gente precisa também admitir que nós também somos responsáveis pela qualidade dos relacionamentos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham tomado conhecimento, tenham aprendido alguma coisa com este tema. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma ponderação, quem tiver algo para poder compartilhar, me chama aí no privado, marque sua consulta, marque sua sessão para a gente conversar, para a gente trocar ideia e também para buscar trabalhar estratégias para melhorar a nossa qualidade de vida. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.